Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos 140 perguntas bíblicas que todo cristão deveria saber responder. O teste está dividido em 3 níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. Sendo que o nível fácil possui 40 perguntas, o nível médio 55 perguntas, e o nível difícil 45 perguntas. As regras são simples: se você possui mais de 3 anos na fé, precisa acertar pelo menos 40 perguntas. Se você possui mais de 5 anos na fé, precisa acertar pelo menos 70 perguntas. E se você possui mais de 10 anos na fé, precisa acertar pelo menos 100 perguntas. Cada pergunta terá 4 opções de resposta, e você terá apenas 5 segundos para pensar e escolher a alternativa correta. Além disso, também haverá perguntas de verdadeiro ou falso. Dito isso, vamos começar com as perguntas do nível fácil. De acordo com a Bíblia, qual foi o primeiro homem criado por Deus? Noé, Abel, Adão ou Caim? A resposta correta é a opção C, Adão. Qual era o nome da primeira mulher criada por Deus? Sara, Eva, Ruth ou Maria? A resposta correta é a opção B, Eva. Quantos apóstolos Jesus escolheu? 7, 10, 12 ou 14? A resposta correta é a opção C, 12. Em qual rio Jesus foi batizado por João Batista? Rio Nilo, Rio Eufrates, Rio Tigre ou Rio Jordão? A resposta correta é a opção D, Rio Jordão. Qual foi o primeiro milagre de Jesus, registrado no Evangelho de João? Cura de um cego, ressurreição de Lázaro, transformar água em vinho, ou multiplicação dos pães? A resposta correta é a opção C, transformar água em vinho. Moisés foi o líder escolhido por Deus para abrir o Mar Vermelho e conduzir o povo de Israel à travessia. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual discípulo negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar? João, Tiago, André ou Pedro? A resposta correta é a opção D, Pedro. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Êxodo, Salmos, Gênesis ou Levítico? A resposta correta é a opção C, Gênesis. Qual é o último livro da Bíblia? Judas, Hebreus, Apocalipse ou Malaquias? A resposta correta é a opção C, Apocalipse. Quem escreveu a maior parte dos Salmos? Moisés, Salomão, Davi ou Asaf? A resposta correta é a opção C, Davi. Qual era o nome da mãe de Jesus? Marta, Maria Madalena, Isabel ou Maria? A resposta correta é a opção D, Maria. Jesus ressuscitou ao 3º dia após a sua morte. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual apóstolo traiu Jesus por 30 moedas de prata? Bartolomeu, Judas Iscariotes, Tomé ou Filipe? A resposta correta é a opção B, Judas Iscariotes. Por quantos dias Lázaro permaneceu sepultado antes de ser ressuscitado por Jesus? 1 dia, 2 dias, 3 dias ou 4 dias?
A resposta correta é a opção D, 4 dias. Qual rei de Israel era famoso pela sua grande sabedoria? Saul, Davi, Salomão ou Roboão? A resposta correta é a opção C, Salomão. Segundo o livro de Gênesis, quantos dias Deus levou para criar o mundo? 3 dias, 5 dias, 6 dias ou 7 dias? A resposta correta é a opção C, 6 dias. Qual profeta foi levado ao céu num carro de fogo? Eliseu, Isaías, Elias ou Ezequiel? A resposta correta é a opção C, Elias. Complete o seguinte versículo: porque Deus tanto amou o mundo que enviou anjos para salvar toda a humanidade, deu o seu Filho unigênito, destruiu todos os pecadores da terra, ou criou um novo reino entre os homens. A resposta correta é a opção B, deu o seu Filho unigênito. O livro de Salmos tem 100 salmos no total. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Paulo era pescador antes de se tornar apóstolo de Jesus. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual é o nome do jardim onde Adão e Eva viviam? Jardim de Getsêmani, Jardim do Éden, Jardim de Nazaré ou Jardim do Sinai? A resposta correta é a opção B, Jardim do Éden. Por meio de qual fenômeno sobrenatural Deus falou com Moisés no Monte Horebe? Uma nuvem brilhante que desceu do céu, um terremoto que abriu a montanha, uma sarça ardente que queimava sem se consumir, ou um anjo montado em um cavalo de fogo? A resposta correta é a opção C, uma sarça ardente que queimava sem se consumir. Quantos livros compõem a Bíblia Católica? 52, 56, 66 ou 73? A resposta correta é a opção D, 73. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden depois de comerem o fruto proibido. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Sansão perdeu a sua força quando o seu cabelo foi cortado. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual discípulo é conhecido como o discípulo amado? Pedro, Paulo, João ou Tiago? A resposta correta é a opção C, João. Em que monte Moisés recebeu os 10 mandamentos? Monte Carmelo, Monte Sinai, Monte das Oliveiras ou Monte Hermon? A resposta correta é a opção B, Monte Sinai. Qual era o nome do pai de Abraão? Sem, Noé, Terá ou Ló? A resposta correta é a opção C, Terá. Qual profeta viveu dentro de um grande peixe por 3 dias? Amós, Oséias, Jonas ou Naum? A resposta correta é a opção C, Jonas. Qual personagem bíblico é conhecido como o pai da fé? Moisés, Noé, Abraão ou Isaque? A resposta correta é a opção C, Abraão.
Qual instrumento musical Davi tocava? Flauta, harpa, trompete ou cítara? A resposta correta é a opção B, a harpa. Qual era o nome do jardim onde Jesus foi preso? Jardim do Éden, Jardim de Nazaré, Jardim de Getsêmani ou Jardim de Belém? A resposta correta é a opção C, Jardim de Getsêmani. Jesus nasceu na cidade de Belém. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual é o salmo que começa com as palavras "O Senhor é o meu pastor"? Salmo 1, Salmo 23, Salmo 91 ou Salmo 119? A resposta correta é a opção B, Salmo 23. Por quantos dias Jesus permaneceu no deserto enquanto era tentado pelo diabo? 7 dias, 20 dias, 40 dias ou 50 dias? A resposta correta é a opção C, 40 dias. Qual era o nome do pai de José, o homem que lhe deu uma túnica de muitas cores? Abraão, Isaque, Jacó ou Esaú? A resposta correta é a opção C, Jacó. Qual mulher judia se tornou rainha da Pérsia e usou sua posição para salvar seu povo da morte? Ruth, Débora, Esther ou Abigail? A resposta correta é a opção C, Esther. Em que cidade Jesus cresceu? Belém, Jerusalém, Nazaré ou Cafarnaum? A resposta correta é a opção C, Nazaré. Noé construiu a arca sem a ajuda de sua família ou de qualquer outra pessoa. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Quem foi o primeiro rei de Israel? Davi, Salomão, Saul ou Samuel? A resposta correta é a opção C, Saul. Parabéns, você concluiu o nível fácil. Quantas perguntas você acertou até agora? Deixe sua resposta nos comentários. Agora, vamos começar com as perguntas do nível médio. Quantos filhos de Jacó se tornaram os patriarcas das tribos de Israel? 10, 11, 12 ou 13? A resposta correta é a opção C, 12. Qual era o nome da esposa de Abraão? Rebeca, Raquel, Sara ou Leia? A resposta correta é a opção C, Sara. Qual profeta desafiou os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo? Eliseu, Ezequiel, Elias ou Isaías? A resposta correta é a opção C, Elias. Qual era o nome do sogro de Moisés? Josué, Jetro, Arão ou Calebe? A resposta correta é a opção B, Jetro. Qual era o nome da mulher que cortou o cabelo de Sansão? Dalila, Jezabel, Raabe ou Débora? A resposta correta é a opção A, Dalila. Das 21 epístolas do Novo Testamento, quantas foram escritas pelo apóstolo Paulo? 9, 11, 13 ou 15? A
A resposta correta é a opção C, 13. Qual era a profissão de Mateus antes de seguir Jesus? Pescador, carpinteiro, cobrador de impostos ou sacerdote? A resposta correta é a opção C, cobrador de impostos. Como se chamava o rei que ordenou a morte dos meninos de até 2 anos em Belém? Herodes, Pilatos, Nero ou Agripa? A resposta correta é a opção A, Herodes. Qual foi a primeira praga que Deus enviou ao Egito? Gafanhotos, trevas, rãs ou água transformada em sangue? A resposta correta é a opção D, água transformada em sangue. Como se chamava o filho de Abraão que quase foi sacrificado? Ismael, Isaque, Jacó ou Esaú? A resposta correta é a opção B, Isaque. Qual era o nome da mulher moabita que permaneceu fiel à sua sogra Noemi após ficar viúva? Esther, Débora, Ruth ou Abigail? A resposta correta é a opção C, Ruth. Segundo a Bíblia, quantos anos viveu Matusalém? 777 anos, 900 anos, 969 anos ou 999 anos? A resposta correta é a opção C, 969 anos. Jesus escreveu um dos evangelhos do Novo Testamento. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. O livro de Jó é o livro mais longo da Bíblia. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Em qual cidade Paulo se converteu ao cristianismo de forma miraculosa? Jerusalém, Antioquia, no caminho para Damasco ou Corinto? A resposta correta é a opção C, no caminho para Damasco. Qual era o nome do rei babilônico que jogou Daniel na cova dos leões? Nabucodonosor, Ciro, Dário ou Belsazar? A resposta correta é a opção C, Dário. A mulher de Ló se transformou numa estátua de sal ao olhar para trás em direção a Sodoma. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Quantos pães e peixes Jesus usou para alimentar 5.000 pessoas? 3 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, 7 pães e 3 peixes, ou 10 pães e 5 peixes? A resposta correta é a opção B, 5 pães e 2 peixes. Qual é o nome do monte onde Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João? Monte Sinai, Monte Carmelo, Monte Tabor ou Monte das Oliveiras? A resposta correta é a opção C, Monte Tabor. Qual foi o primeiro cristão a ser martirizado, segundo o relato bíblico? Febe, Priscila, Estevão ou Tiago? A resposta correta é a opção C, Estevão. Qual rei foi responsável pela construção do primeiro templo de Jerusalém? Davi, Salomão, Roboão ou Jeroboão? A resposta correta é a opção B, Salomão. Qual dos evangelhos foi escrito por um médico? Mateus, Marcos, Lucas ou João?
A resposta correta é a opção C, Lucas. Qual era o nome da irmã de Moisés? Débora, Miriam, Esther ou Ruth? A resposta correta é a opção B, Miriam. Qual era o nome do homem que ajudou Jesus a carregar a cruz? Barnabé, Simão de Cirene, Nicodemos ou José de Arimateia? A resposta correta é a opção B, Simão de Cirene. Segundo o livro de Êxodo, quantos anos o povo israelita viveu no Egito? 250 anos, 370 anos, 430 anos ou 520 anos? A resposta correta é a opção C, 430 anos. Qual era o nome do rei de Salem que abençoou Abraão após a batalha? Melquisedeque, Abimeleque, Quedorlaomer ou Bera? A resposta correta é a opção A, Melquisedeque. Qual era o nome do homem que cedeu o seu sepulcro para que o corpo de Jesus fosse sepultado? Nicodemos, Simão de Cirene, José de Arimateia ou Zaqueu? A resposta correta é a opção C, José de Arimateia. Qual profeta foi lançado numa cova de lama pelos seus inimigos? Isaías, Ezequiel, Jeremias ou Daniel? A resposta correta é a opção C, Jeremias. Qual era o nome do sumo sacerdote que interrogou Jesus antes da crucificação? Anas, Caifás, Herodes ou Nicodemos? A resposta correta é a opção B, Caifás. De acordo com os textos bíblicos, João Batista era parente de Jesus. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Paulo nunca conheceu Jesus pessoalmente durante o ministério terreno de Jesus. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual rei de Israel se casou com Jezabel e passou a adorar Baal? Roboão, Acabe, Jeroboão ou Josafá? A resposta correta é a opção B, Acabe. Qual era o nome do pai de João Batista? José, Zacarias, Simeão ou Ananias? A resposta correta é a opção B, Zacarias. Qual discípulo era irmão de Pedro? João, Tiago, André ou Filipe? A resposta correta é a opção C, André. Qual foi a cidade que foi destruída juntamente com Sodoma por causa da maldade dos seus habitantes? Nínive, Babilônia, Gomorra ou Jericó? A resposta correta é a opção C, Gomorra. Qual foi o profeta que teve a visão do Vale dos Ossos Secos? Isaías, Jeremias, Daniel ou Ezequiel? A resposta correta é a opção D, Ezequiel. Em que livro da Bíblia encontramos a história de Ruth? Juízes, Ruth, 1 Samuel ou Esther? A resposta correta é a opção B, Ruth. Qual era o nome da rainha da Etiópia que visitou o rei Salomão para testar a sua sabedoria? Rainha Jezabel, Rainha de Sabá, Rainha Esther ou Rainha Atália?
A resposta correta é a opção B, Rainha de Sabá. Como se chamava o homem que vendeu a sua primogenitura por um prato de comida? Jacó, Esaú, Ismael ou Isaque? A resposta correta é a opção B, Esaú. Quantas cartas João escreveu no Novo Testamento? 1, 2, 3 ou 4? A resposta correta é a opção C, 3. Qual é o nome do rio onde Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado da lepra? Rio Nilo, Rio Jordão, Rio Eufrates ou Rio Quizon? A resposta correta é a opção B, Rio Jordão. Qual era o nome do cego de Jericó que Jesus curou? Zaqueu, Bartimeu, Timóteo ou Lázaro? A resposta correta é a opção B, Bartimeu. Qual dos 12 filhos de Jacó foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? Benjamim, Ruben, José ou Judá? A resposta correta é a opção C, José. Qual era o nome da mulher de Jericó que escondeu os espias enviados por Josué? Dalila, Raabe, Débora ou Tamar? A resposta correta é a opção B, Raabe. Qual foi o apóstolo que só acreditou na ressurreição de Jesus depois de ver as marcas dos pregos nas suas mãos? Pedro, João, Filipe ou Tomé? A resposta correta é a opção D, Tomé. Qual rei persa permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo? Dário, Ciro, Xerxes ou Artaxerxes? A resposta correta é a opção B, Ciro. Quantas vezes ao dia Daniel se ajoelhava para orar, conforme registrado no livro de Daniel? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ou 5 vezes? A resposta correta é a opção C, 3 vezes. Qual apóstolo é conhecido como o apóstolo dos gentios? Pedro, João, Paulo ou Barnabé? A resposta correta é a opção C, Paulo. Em qual cidade Paulo e Silas estavam presos quando foram libertados por um grande terremoto? Corinto, Éfeso, Filipos ou Tessalônica? A resposta correta é a opção C, Filipos. Como se chamava o juiz de Israel que derrotou o exército dos midianitas com apenas 300 homens? Sansão, Gideão, Jefté ou Débora? A resposta correta é a opção B, Gideão. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo apóstolo Paulo. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Salomão pediu a Deus riquezas e glória quando Deus lhe apareceu em sonho. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Gideão era da tribo de Manassés. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual era o nome do servo de Abraão que foi enviado para encontrar uma esposa para Isaque? Ló, Eliezer, Agar ou Quetura?
A resposta correta é a opção B, Eliezer. Qual era o nome do governador romano que condenou Jesus à morte? Herodes, Pilatos, Caifás ou Anas? A resposta correta é a opção B, Pilatos. Parabéns, você concluiu o nível médio. Se você chegou até aqui, já provou que possui um bom conhecimento bíblico. Mas não relaxe ainda, pois o próximo nível exigirá muito mais de você. Apenas 3% das pessoas conseguem acertar mais de 20 perguntas nesta etapa. Será que você faz parte desse grupo? Chegou a hora de provar. Qual era o nome do bisavô de Noé? Enoque, Matusalém, Lameque ou Sete? A resposta correta é a opção B, Matusalém. Segundo a Bíblia, quantos anos Noé tinha quando o dilúvio começou? 500 anos, 600 anos, 700 anos ou 800 anos? A resposta correta é a opção B, 600 anos. Qual era o nome do primeiro filho de Adão e Eva mencionado na Bíblia? Abel, Sete, Caim ou Enoque? A resposta correta é a opção C, Caim. Qual era o nome do pai de Salomão que não pôde construir o templo por ter derramado muito sangue? Saul, Davi, Roboão ou Abias? A resposta correta é a opção B, Davi. O apóstolo Paulo visitou a cidade de Roma antes de ser preso, durante as suas viagens missionárias. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Em qual livro da Bíblia encontramos a frase "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará"? Provérbios 23, Salmo 23, Isaías 23 ou João 23? A resposta correta é a opção B, Salmo 23. Qual era o nome do general sírio que foi curado da lepra pelo profeta Eliseu? Azael, Ben-Hadad, Naamã ou Rezim? A resposta correta é a opção C, Naamã. A palavra Amém, que significa verdadeiramente ou assim seja, aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual era o nome hebraico do apóstolo Paulo antes da sua conversão? Barnabé, Silas, Saulo ou Estevão? A resposta correta é a opção C, Saulo. Segundo o livro de Gênesis, Enoque foi levado por Deus para o céu sem experimentar a morte. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. O livro de Hebreus identifica claramente o apóstolo Paulo como o seu autor. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual era o nome do homem que acolheu os 2 anjos antes da destruição de Sodoma? Abraão, Ló, Melquisedeque ou Abimeleque? A resposta correta é a opção B, Ló. Segundo o livro de Gênesis, qual foi o homem que foi levado ao céu sem experimentar a morte? Moisés, Elias, Enoque ou Noé? A resposta correta é a opção C, Enoque. Qual era o nome da mãe de Samuel, que o consagrou ao Senhor antes mesmo de ele nascer?
Ruth, Ana, Débora ou Noemi? A resposta correta é a opção B, Ana. A qual tribo de Israel pertencia o apóstolo Paulo? Judá, Levi, Benjamim ou Efraim? A resposta correta é a opção C, Benjamim. Asaf, cujo nome aparece em vários salmos, exercia qual função no culto do templo de Israel? Sumo sacerdote, músico e levita, fariseu ou centurião romano? A resposta correta é a opção B, músico e levita. Qual era o nome do rei de Tiro que forneceu cedros do Líbano para a construção do Templo de Salomão? Irão, Azael, Ben-Hadad ou Itobaal? A resposta correta é a opção A, Irão. Qual era o nome do profeta que ungiu Saul e Davi como reis de Israel? Natã, Samuel, Gade ou Aías? A resposta correta é a opção B, Samuel. Segundo a Bíblia, quantos anos Abraão tinha quando Isaque nasceu? 85 anos, 90 anos, 100 anos ou 110 anos? A resposta correta é a opção C, 100 anos. Qual era o nome do discípulo que substituiu Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos? Barnabé, Matias, Estevão ou Tiago, filho de Alfeu? A resposta correta é a opção B, Matias. Como se chamava a cidade onde os homens construíram uma torre com o objetivo de alcançar o céu? Babilônia, Nínive, Babel ou Ur dos Caldeus? A resposta correta é a opção C, Babel. Moisés entrou na terra prometida juntamente com Josué e Calebe. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual era o nome da mulher virtuosa descrita no último capítulo do livro de Provérbios? Ruth, Sara, Débora ou a Bíblia não menciona o nome dela? A resposta correta é a opção D, a Bíblia não menciona o nome dela. Qual rei babilônico viu uma mão misteriosa escrevendo na parede durante um banquete, anunciando o fim do seu reino? Nabucodonosor, Dário, Belsazar ou Ciro? A resposta correta é a opção C, Belsazar. Qual sacerdote e escriba liderou uma profunda reforma espiritual em Jerusalém após o retorno do exílio babilônico? Neemias, Zorobabel, Esdras ou Ageu? A resposta correta é a opção C, Esdras. Qual era o nome do amigo de Jó que foi o mais jovem a falar durante os debates com Jó? Elifaz, Bildade, Zofar ou Eliú? A resposta correta é a opção D, Eliú. Segundo a Bíblia, qual era o nome babilônico de Daniel? Beltesazar, Sadraque, Abed-nego ou Misaque? A resposta correta é a opção A, Beltesazar. O apóstolo João morreu como mártir, sendo decapitado pelos romanos. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual era o nome do chefe dos eunucos babilônicos que deu novos nomes a Daniel e aos seus amigos? Aspenais, Arioque, Beltazar ou Abed-nego?
A resposta correta é a opção A, as penais. Qual era o nome do profeta menor que escreveu o livro mais curto do Antigo Testamento? Naum, Obadias, Ageu ou Jonas? A resposta correta é a opção B, Obadias. Quantas igrejas são mencionadas nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse? 5, 6, 7 ou 12? A resposta correta é a opção C, 7. O nome Israel foi dado a Jacó após ele lutar com um anjo. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual era o nome do homem que correu mais rápido do que a carruagem do rei Acabe? Eliseu, Elias, Obadias ou Miqueias? A resposta correta é a opção B, Elias. Como era chamada a cidade onde Paulo foi apedrejado e dado como morto durante sua primeira viagem missionária? Iconio, Antioquia, Listra ou Derbe? A resposta correta é a opção C, Listra. Qual foi o profeta que utilizou a parábola da ovelha para confrontar o rei Davi após o seu pecado com Batseba? Gade, Natã, Samuel ou Aías? A resposta correta é a opção B, Natã. Qual dos seguintes personagens bíblicos foi descrito como o homem mais humilde de toda a terra? Abraão, Davi, Moisés ou Daniel? A resposta correta é a opção C, Moisés. Qual era o nome da filha de Jairo que Jesus ressuscitou? Joana, Maria, Talita, ou a Bíblia não menciona o nome dela? A resposta correta é a opção D, a Bíblia não menciona o nome dela. Qual era o nome do rei que mandou decapitar João Batista? Herodes, o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa ou Pilatos? A resposta correta é a opção B, Herodes Antipas. Qual era o nome do general do exército de Israel que Davi mandou para a linha de frente da batalha para que fosse morto, por causa de Batseba? Abner, Joabe, Urias ou Amazá? A resposta correta é a opção C, Urias. Em qual livro encontramos o famoso texto que começa com as palavras, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos? Romanos 8, 1 Coríntios 13, Efésios 5, ou 1 João 4? A resposta correta é a opção B, 1 Coríntios 13. Quantos livros tem o Novo Testamento? 25, 27, 29 ou 31? A resposta correta é a opção B, 27. Qual filho de Davi organizou uma revolta para tomar o trono do seu próprio pai? Salomão, Amnon, Absalão ou Adonias? A resposta correta é a opção C, Absalão. O livro de Esther não menciona o nome de Deus em nenhuma parte do seu texto. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Os 10 mandamentos foram entregues a Moisés apenas uma vez, em uma única tábua de pedra. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa.
Qual profeta do Antigo Testamento anunciou que o Messias nasceria de uma virgem? Jeremias, Miqueias, Isaías ou Ezequiel? A resposta correta é a opção C, Isaías. Parabéns, você concluiu o desafio. Quantas perguntas você acertou? Deixe a sua resposta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Por hoje é tudo, mas muitos outros desafios ainda estão por vir. Se você se considera inteligente, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela.